Boa noite, família Prazer Jesus. Que bom que você está aí na sua casa, louvando e agradecendo o nome de Deus. O objetivo dessa noite do nosso coração é fazer com que neste momento nós entremos numa sintonia de adoração, a gente aqui, você aí na sua casa, para que o Espírito Santo de Deus possa inundar o seu coração, a sua casa, o seu quarto, aonde você estiver. A gente vai começar aqui cantando um hino, mas antes de começar eu queria ler uma passagem que diz assim, ó: acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, pois vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu já disse isso algumas vezes, mas o sonho de Deus é habitar no meio de nós. Desde do Gênesis, Deus cria um jardim onde Ele criou exclusivamente para Ele habitar com a gente. E Apocalipse termina a Bíblia falando de uma cidade onde a gente vai morar junto com Ele. E conforme o tempo foi passando, o pecado fez separação entre nós e Deus. E hoje, aquilo que era lindo, maravilhoso, foi destruído, a comunicação que nós havíamos com Deus. Mas Ele mandou Jesus para que viesse nessa terra, para que morresse por nós. E a partir desse momento, todos nós somos sacerdotes do Altíssimo. E eu e você podemos entrar em contato diretamente com Deus. E o mais lindo de tudo isso é que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O que isso quer dizer? Que se a igreja está fechada, não significa que Deus habita lá. Deus não habita lá. Deus não habita em prédios. Deus habita dentro do seu coração. Então, o que Deus quis fazer com isso? É que nem o sábado. Deus não escolheu um lugar. Deus escolheu um dia. Deus escolheu um tempo. Para que onde você estivesse, você ore. Porque Deus está com você. Deus quer falar com você. Nesse momento nós iremos cantar o hino Sou Casa. Que você possa louvar com a gente aí na sua casa. Pega o link dessa live. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você mais ama agora nesse momento. Talvez Deus querendo te usar para alguém receber a palavra de Deus. Então que você possa compartilhar essa live e louve com a gente. Sou Casa. Tens liberdade. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Coisas de lugar. Tens liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. As coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele
sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Se essa casa, Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. diga a Ele, essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém? Nós estávamos estudando o livro de Atos junto com a nossa liderança, e uma das coisas que me impressionou muito foi que Paulo, ele disse assim: olha, eu não tenho certeza de nada. A única coisa que o Espírito Santo me fala quando eu vou para os lugares é que lá eu vou sofrer, vou apanhar, vou ser preso. Paulo diz assim: olha, eu não sei o que de bom vai acontecer, mas a certeza que eu tenho é que vai ser tempestade, naufrágio, vai ser, eu vou apanhar, eu vou sofrer. E isso vem mostrando algumas coisas para nós. A primeira, que não existe teologia da prosperidade. Deus não fala que quando você servir Ele, você vai ficar rico, vai dar tudo certo, você não vai precisar mais de terapia, você vai perder a depressão, perder a ansiedade. Não é isso que Deus fala. Deus fala que você vai passar por tribulações, mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe como que Jesus venceu o mundo? Morrendo. É assim que Ele venceu o mundo. O que eu aprendi com a história de Paulo é que Paulo, ele ia feliz, porque a felicidade dele e aquilo que ele buscava estava acima das coisas deste mundo. Então, quando vinha uma tempestade, se você for olhar a história, você vê lá, olha, Paulo sofreu um naufrágio, caiu dentro do mar, passou fome, mas aí de repente ele para numa cidade e lá tinham pessoas que precisavam que ele pregasse e as pessoas eram transformadas. Se você for olhar Pedro foi preso, ficou lá tantos dias e a gente entende: Senhor, mas por que ele foi preso? Ele estava pregando, fazendo a tua vontade. Quando você olha, ele tinha que... uma pessoa que estava lá na prisão, um carcereiro, alguém, ele falava para aquela pessoa e aquela pessoa era convertida. O que eu quero dizer para você é que no meio dessa tempestade, dessa tribulação, Deus está caminhando com você. E o que eu quero dizer com que Deus caminhando com você não quer dizer que você não vai tomar ondas na sua cara, não quer dizer que você não vai afogar. Quer dizer que tudo isso tem um propósito. Deus quer ser glorificado pela sua vida. Nesse momento nós iremos cantar um hino sobre as águas. Deus diz assim, ó: se você estiver numa tempestade, fique tranquilo que eu vou fazer você andar por sobre as águas. Que você possa cantar esse hino com a gente. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. se o mar Se o mar
sobre as águas. Tu és o Deus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. e se o mar Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e faz andar sobre as águas. tu és o Deus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Aleluia.
vozes, aleluia. Cantar agora Era Eu. Aproveite esse momento para você compartilhar a live. Logo mais está chegando o momento de abrir a Bíblia. Compartilhe essa live com as pessoas que você mais ama. Eu sempre falo isso porque às vezes para a pessoa só falta um estalo, e talvez você compartilhando essa live possa ser que mais pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo.
Oi, gente. Vamos começar com uma oração? A gente já orou, mas vamos orar novamente. Querido Deus, nós queremos agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde. Queremos agradecer por mais uma oportunidade de falarmos de Ti. Eu peço que o Senhor, nesse momento, fale por mim, para que tudo que saia da minha boca seja de acordo com a Sua vontade, que o Espírito Santo de fato me use nesse momento e que possa falar com cada pessoa que está assistindo de alguma forma, Senhor. Agora vamos abrir a Bíblia. Que o Senhor possa nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Podem abrir a Bíblia de vocês. Aproveita que vocês estão em casa e vocês não têm desculpa de estar sem a Bíblia. E abram em Mateus 18. Mateus 18. É o primeiro livro do Novo Testamento, do Novo Testamento. Vamos lá, então. Deixa eu só colocar aqui a notinha. Mateus 1-5. Nesta ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é a maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. E no próximo capítulo, em Mateus 19, também fala sobre as crianças e é aquele famoso... Ai, meu Deus. É aquele famoso versículo que tem música, inclusive. Mateus 19, 13. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse a seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Sejam como crianças. É muito engraçado Deus comparar a gente, comparar um processo de conversão. Aqui no capítulo 19 ele deixa super claro, ele fala assim, olha só, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam olha, ele fala se convertam antes, então ele não está falando tipo assim, a menos que vocês brinquem, a menos que vocês, sei lá, sejam rebeldes. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E esses versículos que eu li, vários, Deus está falando enfaticamente o seguinte chamado: sejam como crianças. Ele está falando isso claramente, sejam como crianças. E é muito irônico ele falar para a gente ser a nossa primeira evolução. Como se ele estivesse falando assim, voltem atrás. Eu acredito que todos vocês convivem com crianças. Se você não convive hoje, é porque essa criança cresceu, mas provavelmente você vai conviver ou já conviveu com alguma criança. E hoje eu queria dar algumas características e falar sobre algumas características das crianças. Na verdade, quando esses versículos, eu achava que Deus tinha falado desses versículos, dessas parábolas, só pra gente ter a musiquinha na hora do culto, pra entrar as crianças e ter aquela música lá que vocês sabem qual é, que eu esqueci agora. Deixa vir a mim. Essa mesmo, Daniel, muito obrigada. E eu achava que era isso. Ou então, para as crianças poderem correr no culto, para que os diáconos deixem elas correrem, deixem elas gritarem, enfim. Eu achava que era isso. Deus estava falando assim, de fato, literalmente, né? Como está aqui no versículo, no capítulo 19, dá a entender isso mais claro. Que é tipo assim, deixa elas virem, elas podem participar. Mas, na verdade, além disso, né? Tem outras coisas sobre as crianças que a gente tem a aprender. E hoje eu vou falar algumas características sobre elas. Vou falar algumas delas e não está na ordem de mais importância. Talvez você fale assim, tá, não foi a primeira característica que eu pensei, mas é a minha ordem cronológica. A primeira característica, falsa independência. Por que falsa independência? Eu que criei isso. Eu acho que é uma característica muito engraçada. Eu já vou falar sobre dependência, que eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa sobre crianças. Mas falsa independência. Eu convivo com crianças, graças a Deus. Sou apaixonada por crianças. Na verdade, depois da Rafaela, eu fiquei apaixonada por crianças. Porque antes, pra mim, criança não era nada. Mas aí a Rafinha mudou tudo isso e eu fiquei apaixonada por crianças depois disso. E
depois que eu comecei a conviver com crianças, eu comecei a, de fato, ver como que é o relacionamento de pais com crianças, né? E por que eu falo falsa independência? Porque a criança, por mais que ela não tenha capacidade nenhuma, ela está correndo atrás o tempo todo dessa falsa independência, que é fazer uma coisa, ela vai achar que está fazendo sozinha, mas na verdade ela não está fazendo sozinha de jeito nenhum. Ela vai achar que está comendo sozinha, não vai estar comendo não, porque a mãe está ali, a mãe está perto. E eu acho muito engraçado, porque Jesus ele não fica chateado com a nossa falsa independência. Na verdade, é isso que ele quer. Ele quer que a gente faça as coisas do nosso jeito. Vou falar muito sobre a Ana Helena. Então, Sabrina e a Ana Helena não ficam com vergonha, porque é meu melhor exemplo. A Ana Helena nem viu que eu estou falando dela. Mas, enfim. Por mais que a Sabrina ela saiba que a Ana Helena não sabe comer sozinha, a Sabrina deixa a Ana Helena comendo sozinha. E faz uma bagunça, uma loucura. Mas por que a Sabrina faz isso? Além de querer que a Ana Helena aprenda a comer sozinha, existe uma graça envolvida em ver a sua filha fazendo uma coisa sozinha. E Jesus, ele é assim. Uma vez a gente estava na roça da Duda, eu até na hora que aconteceu isso, eu falei, um dia eu vou usar isso numa pregação minha. A gente estava brincando de peteca, aquela raquete tem uma peteca. E aí, a Ana Helena, ela estava jogando, na verdade a gente estava jogando Felizes, é muito legal. E aí a Ana Helena quis participar, e ela é um pouco resistente, então quando a gente não deixa, ela não para de encher o saco. A Ana Helena quis participar e ela participou, só que obviamente nem eu consigo jogar, na verdade não que eu seja grande coisa, mas nem eu consigo jogar, então a Ana Helena não ia conseguir. Mas aí o que a Sabrina fez? E o Douglas? Eu achei isso tão fofo, na verdade é uma coisa recente que aconteceu, mas eu vejo essas coisas o tempo todo. A Ana Helena, ela pegava a raquete e jogava pra cima. E a Sabrina atrás pegava e jogava forte. E a Ana Helena achava que era que estava jogando. Eu achava isso o máximo. E ela fez isso várias vezes. E toda vez a Ana Helena achava que era ela. Então ela pegava a raquete, tipo assim, a peteca tá aqui. Aí a Ana Helena jogava sozinha. E aí na hora que ela jogava, ia a peteca para trás. Aí a Sabrina vinha e jogava altão. E ela ficava assim, cara, foi eu. E eu acho que é exatamente isso que a gente faz. Quando a gente é promovido, quando a gente converte uma pessoa, quando a gente dá estudo bíblico, quando a gente é usado por Deus, é exatamente isso. A gente joga petecas para cima, e na hora Deus só está atrás, assim, arremessando todas com o Espírito Santo dele usando a gente. E quando a gente fala assim, parece que é uma rebeldia da criança ela querer ser independente, mas na verdade Jesus ele gosta disso. Se ele quisesse que fazer sozinho, ele faria. Ele prefere ver a gente fazendo, porque a graça da vida dele, assim como a Sabrina naquele momento, talvez era mais legal para a Sabrina ver a reação da Ana Helena fazendo tudo aquilo sozinha do que para a própria Ana Helena. E isso é a falsa independência. A diferença é que a Ana Helena permite que a Sabrina esteja o tempo todo perto. E ela permite que a Sabrina esteja o tempo todo se intrometendo em talvez tudo que ela faça. E é isso que uma criança faz. Próxima característica, falsa independência, próxima, dependência. Por que dependência? Porque, óbvio, que tem várias vezes que ela é falsa independência. Parece que ela está sendo independente, não é dependente de nada. Mas existe a dependência. A criança, desde que nasce, ela não consegue fazer exatamente nada sem a mãe. Nada. E eu fico pensando, quando eu for ser mãe, eu fico com medo. Porque, a vida muda completamente. Eu acredito que quando Deus resolveu criar a gente, falou, Jesus, o que você acha dessa ideia? Jesus criou a gente, mudou a vida deles para sempre. Nunca mais foi a mesma, porque a partir daquele momento eles eram responsáveis por milhares de vidas e milhares de histórias. E existe sim uma dependência. A criança não come sozinha, a criança não dorme sozinha. Tem noção que eu durmo em qualquer lugar. Se precisar, eu durmo no chão duro, gelado. Eu durmo. Criança não dorme. A mãe tem que fazer ela dormir. A mãe tem que fazer ela dormir, tomar banho, fazer. Então, essa dependência é incrível, porque mostra o tanto que a criança ela se dispõe a isso. E aí já entra outra característica, que é a confiança. E eu queria ler um versículo para vocês, que eu vou ver no meu celular, mas vocês podem abrir, que é Provérbios 3, 5 a 6. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Aqui é bem legal que ele fala assim, não entenda de seu próprio entendimento. Não encare as coisas do seu jeito, não olhe para as coisas e tire a sua própria conclusão. Confie no Senhor de todo o seu coração. E quando fala de confiança, eu acho que é assim... É o ponto mais avassalador do relacionamento com mãe e filho. Porque aí liga várias vertentes e coisas que talvez vocês nunca pensaram e hoje eu vou tentar fazer vocês imaginarem coisas diferentes.
quando eu falo confiança, é sobre uma criatura que dorme e acorda sem saber nem o nome dela direito. E, gente, isso é sensacional. Eu reparando, assim, tipo assim, a gente acorda. O que a gente acorda? Domingão, acorda. Nossa, sábado à noite a gente tá pensando, né? Eu já sei exatamente tudo que eu vou fazer amanhã. Tudo. Segunda, terça, quarta, porque eu sou extremamente controladora. Desculpa, Deus. Mas eu sou. E uma criança não faz ideia. Ela não faz ideia. Sabe o que é ideia? Ela não faz ideia. Ela não sabe nem como. Não sabe. Nada. Tipo assim, uma mãe, ela pode viajar hoje para Dubai e a criança não faz ideia. E esse tipo de confiança é o tipo de confiança que Jesus pede pra gente. Aquela confiança assim que ultrapassa o próprio entendimento. Tem que ser loucura. Você tem noção que a Ana Helena, ela não sabe que estamos numa pandemia? Ela não sabe o porquê que estamos usando uma máscara. Ela coloca a máscara justamente porque o pai dela colocou, mas ela nem sabe o que é isso. É um tipo de confiança, assim, que... E eu acho legal porque a confiança, ela bate diretamente na tecla ansiedade. Ela vai assim, ó, pá. E é muito engraçado porque não quer dizer que você seja ansiosa que você não confie em Deus. Não tem nada a ver. Ansiedade é mais a ver com doença física e emocional do que ao certo, enfim, uma consequência de fé ali, de relacionamento com Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é uma coisa que nos chama e nos convida. Por quê? Porque a ansiedade, ela bate diretamente na confiança. Porque, por exemplo, eu sei exatamente do que eu vou fazer amanhã, justamente porque eu sou ansiosa. Mas amanhã a Ana Helena vai acordar e ela não sabe nem o que ela vai tomar de café da manhã. Ela não sabe nem a hora que ela precisa acordar. E ela não precisa saber. E isso retrata o quanto Deus fala com a gente sobre convertam. Vocês precisam se converter a isso. Eu quero que vocês acordem num domingo e não façam ideia do que vai acontecer com vocês. E eu queria falar alguns exemplos práticos para vocês. Não sei se vocês sabem, mas a minha mãe, ela tem esclerose múltipla. E esse ano, na verdade, todos os anos, no final do ano, assim, ela toma um remédio, ela tem essa doença há 20 anos, e ela toma um remédio há 20 anos, toda semana, regradinho. E todo final do ano dá meio que um intervalo, assim, tipo assim, fica um mês e meio sem esse remédio. E esse ano, eu acho que por conta da pandemia, deu uma atrasada no remédio. E minha mãe é super ansiosa. E eu lembro que foi janeiro, assim, já faltava 2 meses que não deu remédio, ela já começou a ficar meio abalada, eu olhei pra ela, mãe, fica tranquila, Deus está cuidando de tudo. Quantos remédios tem de reserva? Ela falou, 2 caixas. Eu falei, beleza, então, você tem 2 caixas, fica tranquila. Só que aqui a gente não tá falando sobre comida, sobre alimentação matinal, sobre a roupa que vai existir, não. É sobre um remédio que a pessoa depende totalmente e que se ela não ficar com esse remédio, ela nem sabe o que vai acontecer com ela. E esse remédio, minha mãe ficou sem até março. Então, ela ficou coisa de 4 meses sem o remédio. E eu vi a minha mãe numa paz que eu fiquei surpresa, cara. Eu nunca vi minha mãe tão assim, tranquila, tipo, nem aí. E eu que vejo os remédios dela, né? A gente tem um acesso ao site, a gente coloca lá, o CPF dela, alguns documentos. E lá aparece o remédio está disponível e não está disponível. E ela ficou tranquila. Faltava 1 semana para o remédio acabar. E ela estava de boa. E eu falei, mãe, o remédio ficou disponível. Ela, que legal, e ficou super feliz. Falou que Deus estava cuidando dela. E ela falou uma coisa que eu fiquei muito... Ela sempre fala isso, mas ela falou... E aquilo encheu meu coração. Parece que Deus cuida só de mim. Parece que Deus está aqui e cuida só de mim. Porque eu não preciso me preocupar. A minha mãe, ela foi como criança nessa situação. Ela foi como criança, porque ela não sabia o dia de amanhã e ela ficou plena, feliz. E ela não ficou ansiosa, surtando, ela ficou feliz e alegre. Outro ponto da criança. Nossa, Damares, você está falando um negócio específico. No caso da sua mãe, teve um ponto feliz. Teve uma história, teve um final feliz. Mas tem um monte de histórias horríveis. A gente está vivendo uma fase horrível. A pandemia é uma fase tristíssima. Como que eu vou falar para uma pessoa que perdeu o pai, para ela confiar em Deus? Que sentido que tem essa pandemia? Que sentido que tem tudo isso que está acontecendo? E aí eu fico assim, tem vários tipos de pessoas. A pessoa que fica super preocupada. Não estou falando sobre cuidado, sobre usar máscara. Não é sobre isso, ou sobre fechar coisas. Não é nada a ver com sobre isso. Estou falando sobre ansiedade, sobre a gente, de fato, conseguir transformar tudo isso em uma situação, Deus está no controle. Ou se a gente está desesperado. E eu, às vezes, fico pensando o quanto tudo isso está desestabilizando a gente. E o que você está querendo dizer, Damares? É para a gente ficar calmo? Sim. Exatamente. É para a gente viver na paz. Assim, ó, de boa.
O Wellington, ele é assim, desde o começo da pandemia. Desde o começo, ele tá assim, ó. Parece que tá outro universo. A gente surtando, ele assim, e talvez as pessoas olhem isso e pensem assim, loucura, isso é loucura. Não, a gente tem que ficar preocupado. Com certeza, a gente tem que ficar preocupado. Mas a gente tem que ter certeza absoluta, confiar totalmente em Deus, que Deus está cuidando de tudo. Não, Damaris, você está falando sobre exemplos da sua vida, exemplos de coisas que... E outra, isso pode partir de uma opinião sua. Mentira, porque tem vários exemplos na Bíblia. E talvez pessoas que passaram por coisas... Talvez não. Pessoas que passaram por coisas muito, 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 muito piores. Eu fico pensando, eu estava até comentando com a minha amiga Samantha, um tempo atrás, sobre isso. Mas você já parou para pensar que todas as histórias da Bíblia a gente sabe começo, meio e final, mas as pessoas não sabiam. Então, ou seja, Noé, ele estava lá na arca, ele ficou todo aquele tempo construindo, ele nem sabia se ele ia conseguir construir. Então, tipo assim, talvez ele ia construir a arca ia desmoronar. Na hora que entrasse um monte de água, todo mundo ia morrer. Ele não sabia, ele só confiou no que Deus falou para ele. E ele não falou assim, você vai fazer em um mês. Não, ele não falou tempo, ele ficou fazendo. E ainda pior, quando ele entrou na arca, ele não fazia ideia do que ia acontecer. Tanto que um anjo fechou a arca e ele ficou assustado. Ele não sabia o que ia acontecer. E ele ficou 40 dias e 40 noites. Gente, assim, eu, olhando para todos os tempos da Bíblia, o povo ficou 40 anos no deserto, sei lá. Tem muita história mais longa, né? Mas imagina só, na época de Noé, que eles tinham o quê? Fogo para acender no escuro. Eles ficavam no escuro, cheio de bicho. Por 40 dias e 40 noites eles não tinham ideia de quando isso ia acabar. Eles não tinham ideia. Quando Paulo ficou preso, Paulo ficava preso. Nossa, Paulo apanhava pra caramba. Eu tô lendo Atos agora, eu ficava, nossa, esse cara é doido, ele é loucão. Porque ele apanhava e não tava nem aí. Tava lá em outro universo, tava felizão, rindo, cantando. E tava cantando na prisão, gente. Ele tava cantando na prisão. Era pros outros olhar e falar, gente, esse menino tem que internar. Ele é louco, ele é psicopata. Ele tem uma paz que excede todo entendimento. E eu acho que é sobre isso, sabe? É tudo isso que eu falei. Deus nos chama para a gente ficar numa arca por 40 dias e 40 noites sem a gente saber o final. Deus nos chama para ser preso por Ele. Deus nos chama para a gente ficar numa pandemia. Talvez perder amigos, parentes. Jó perdeu a família dele inteira. Noé perdeu, com certeza, muita gente que ele amava. Porque ele não amava só a família dele. Só a família dele que salvou. Ele perdeu todo mundo. Não estou querendo, não estou querendo ser insensível e desensibilizar todas as pessoas que perderam de fato. Eu estou falando isso daqui, mas eu não faço nada disso. É uma coisa que Deus me chama para fazer, mas eu não faço. Fiquei triste, chorei, fiquei em pânico. Eu nem moro na minha casa com medo dos meus pais pegarem o corona. Então, mas tem muita coisa que são fatos, sabe? Fatos, não tem o que se discutir, sabe? Eu acho que isso é um fato. Deus nos chama para confiar nele enlouquecidamente. A gente está vivendo pouca coisa. Tem muita coisa, as coisas vão piorar. E Deus nos chama para ter certeza plenamente que todas as pessoas que vivem, que morrem, que a pandemia, a cura, a vacina, a pandemia por 10 anos, a pandemia por 2 anos, são planos dele. Ele planejou, permitiu, porque planejou um pouco pesado, permitiu que essas coisas acontecessem. E qual que é nosso dever? Confiar. E uma característica das crianças, a última característica, alegria, leveza. Eu tenho certeza que Noé, Paulo, Jó é diferente, né? Mas eles não ficaram surtando, triste. Óbvio que eles tinham fases, mas eles cantaram na prisão. Sabe, Noé, ele devia ficar o dia inteiro lá brincando com o cavalo, com a galinha, com o cachorro. É confiança. É sobre nem saber, é sobre colocar um passarinho assim, ele voltar, e se não voltar tá tudo bem, depois colocar de novo. Nem saber para onde está indo, nem saber, não vê fim, não vê começo, não sabe se tem água, se não tem mais. E é sobre isso que a gente está vivendo hoje. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, então a gente está vivendo numa arca que não sabe o que vai acontecer, um monte de gente está morrendo e a gente continua aqui, a gente não sabe como que isso vai acabar. Jesus nos chama para ser confiantes. Para acordar num domingo de manhã e não fazer ideia do que está acontecendo. Usar uma máscara sem saber o que está acontecendo. Nossa, mas você não tem medo de morrer? Eu tenho, mas eu não devia ter. Deus nos chama para a gente confiar totalmente nele. E sempre ter consciência no coração do quê? Combati o bom combate. Eu estou combatendo o bom combate.
Eu estou terminando a minha carreira, eu estou vivendo por Cristo, estou vivendo pelas obras que Ele planejou para mim. Eu não preciso ter medo, eu não preciso ter medo de morrer, eu não preciso ter medo de perder minha família. Deus está planejando tudo isso. E mesmo porque tudo isso daqui é o quê? É um curto período de coisas gigantes que Deus está planejando. Gigantes, gigantes. E hoje eu quero que essa palavra seja também um consolo para todas as pessoas que estão sofrendo. Eu tenho certeza que tem gente que perdeu gente, tem gente que está sofrendo, tem gente que está em luto. E eu sinto muito mesmo, eu espero que Jesus esteja curando todas as camadas de dor do seu coração. Mas eu queria que colocasse uma certeza no seu coração em um fato. Deus está cuidando de tudo. E hoje, amanhã, depois, Noé, Paulo, Ele nos chama para ser como crianças. Ele nos chama para ser totalmente dependente dEle. Para confiar cegamente. A gente tem que andar assim, ó, de olhos fechados. É para isso que Ele nos chama. Ser como crianças. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos passando por uma fase muito difícil, nós não vemos esperança, nós não sabemos quando essa arca vai abrir, quando nós vamos viver uma nova terra, um novo tempo, e a gente nem sabe também se vai acontecer coisas piores depois. E por mais que a gente saiba, que a gente coloca na nossa cabeça, a gente tem consciência, a gente vê a Bíblia, a gente sabe que a gente tem que confiar no Senhor, a gente tem total noção que o Senhor já planejou tudo isso e todas as coisas operam para o seu bem, que todos os seus filhos estão sendo cuidados por Ti, que nós devemos confiar e não entender as coisas, confiar no Senhor de todo o coração e nem não entender as coisas do nosso jeito, assim como está escrito em Provérbios. A gente não deve interpretar as coisas do nosso jeito, a gente não deve interpretar as coisas como se fosse a nossa obrigação. Nós não precisamos entender, nós devemos viver cegamente, confiando no Senhor. Tranquilo, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo, de cada pessoa que vive, de cada pessoa que morre, de cada pessoa que continua, de cada pessoa que sofre, de cada pessoa que sorri, de cada pessoa que sobrevive, de cada pessoa que é vacinada, que não é. Coloque essa confiança no nosso coração. Mesmo nesse tempo tão difícil, Senhor, agora de fato a gente tá como Paulo, a gente está como Noé. A gente está no meio de um caos e a gente precisa confiar. A gente precisa ter certeza que o Senhor está cuidando do tempo, da circunstância, de todas as coisas. Prepare o nosso coração e coloque essa confiança, essa leveza, a paz que excede todo entendimento. O Senhor não nos fez para ficar enlouquecidos. Mesmo no meio da tempestade, o Senhor acalma ela. Mostre isso pra gente. É o que eu te peço, eu te agradeço. Acalme todos os corações de todas as pessoas que estão nas suas casas. Conforte elas e coloque o seu Espírito Santo para que elas sintam o Senhor presente. Em nome do Senhor Jesus, amém.